Então vamos lá, gente. Assim, quando eu falo de estratégia democrática popular, pelo menos assim, para o conjunto das forças do PT, quando a gente fala disso, a gente está falando da resolução do 5º encontro do PT de 1987. Que ali estão os elementos, digamos assim, teóricos no qual se funda o que hoje se entende por projeto democrático popular, né? A estratégia democrática popular é uma estratégia que visa, sim, a construção do socialismo. No entanto, o programa democrático popular ele é um programa assim, aí, que usa essa ideia que se chama da pinça, de se manter a luta institucional em paralelo, em consonância com a luta social, né? E no nosso balanço, inclusive, nos 12 anos do governo do PT, o balanço que a direção nacional do partido faz é que, sim, o partido girou girou demais a sua atuação para uma atuação institucional e essencialmente parlamentar, né? Acho que, inclusive, no Poder Executivo, a gente não fez um balanço ainda na direção nacional do partido sobre como a estratégia democrática popular no Executivo foi colocada em prática, mas a gente tem já consolidado e consensuado dentro do partido, entre as diversas correntes, de que houve esse giro à institucionalidade, que ele prejudicou a estratégia democrática popular, mas que nesse próximo período, e acho que isso, inclusive, na nossa avaliação, isso é algo, inclusive, que já se iniciou, existe a necessidade de retomada da luta social para que a gente possa fazer com que avanços através da institucionalidade, inclusive reformas estruturais, sem uma ação parlamentar, uma disputa parlamentar no Congresso, não irão acontecer, como é o caso de uma reforma política que toque na questão do poder econômico, irão acontecer. E a gente acha que a gente já começa com isso, com o peso que a gente teve no plebiscito popular pela Constituinte Exclusiva da Reforma Política. A gente teve 7.750.000 votos no plebiscito popular. Isso é uma força social e resultado de uma experiência de unidade e de trabalho de base também, porque tinha urna em assentamento, tinha urna em quilombo, tinha urna em comunidade ribeirinha, tinha urna em sindicato, tinha urna em porta de saída de fábrica. Então, quando se fala dessa necessidade de retomada de trabalho de base, na minha opinião, a gente, inclusive, está um passo à frente. Porque se for... Inclusive, os companheiros do PSOL participaram do plebiscito e tudo mais, mas a maior parte da força social que estava depositada nesse plebiscito era da CUT, eram dos setores do PT, eram da nossa galera que estava construindo um projeto de reforma política, inclusive, claro, que a gente tem consolidado desde 2004, que é o projeto que está em trâmite na Câmara Federal, mas que não seguiu, porque é um projeto que defende financiamento público exclusivo das campanhas, porque hoje ele é misto, né? Hoje ele é misto, tem um fundo partidário que é o público, mas também é permitido o financiamento empresarial e individual. A gente defende financiamento público exclusivo. A gente defende o voto em lista fechada, para fortalecer as organizações partidárias, porque a gente acha que hoje, inclusive, e existe um balanço, inclusive, consensuado interno da direção nacional do PT, de que hoje os mandatos eles têm mais espaço do que as instâncias partidárias. Isso por quê? Porque as eleições parlamentares se tornaram eleições em torno de indivíduos e não em torno de projetos programáticos partidários. E a gente defende o voto em lista fechada, que os congressos internos dos partidos que definam a lista e a ordem dos candidatos. Então, olha só, isso, do nosso ponto de vista, é uma tentativa de concretização de mais uma etapa, de mais uma parte do projeto democrático popular, né? De que é tentar, através da nossa ação na organização dos movimentos sociais, incidir sobre as estruturas da hegemonia para criar mais contradições, novas contradições, para que a partir daí a gente possa conseguir ter uma ruptura mais profunda. Respondendo a pergunta que o companheiro direcionou mais diretamente, sobre a questão da dívida pública, enfim, foi a dívida pública e superávit primário, se eu não me engano, essa pergunta. Esse percentual que é esses 47%, achava até que era 49%, que era 47%. Ele é um percentual que vai para a dívida pública, né? Hoje, esse é um grande gargalo que a gente enfrenta, porque no debate da política macroeconômica que nós estamos travando
que é a disputa, na minha opinião, a principal disputa dessa eleição que está colocada, infelizmente a gente não conseguiu avançar suficientemente, nem na disputa de valores, nem na disputa da institucionalidade, para a gente conseguir discutir um modelo de desenvolvimento, por exemplo, que se assemelhe mais ao projeto da Venezuela ou da Bolívia. A gente ainda está muito atrelado a um modelo de desenvolvimento baseado no consumo. E essa foi a opção política do governo do PT, desenvolver as forças produtivas para que a gente pudesse ter uma outra correlação de forças para tentar aprofundar mais o projeto democrático popular. Hoje a gente ainda enfrenta um neoliberalismo mais puro, que está expresso principalmente no projeto econômico da candidatura da Marina e do Aécio, na nossa opinião, que é um projeto que defende a retomada da autonomia do Banco Central em relação ao governo federal e que é, só para concluir, só a pergunta, que na nossa opinião é a principal disputa porque isso poderia nos fazer retroceder, inclusive, para um modelo de uma economia mais liberal do que a que já existe hoje, né? A gente gostaria de avançar para um outro modelo de economia, mas hoje a disputa que está dando na correlação de forças é se nós vamos retomar um Banco Central autônomo ou não. E nós, hoje, inclusive, eu vim do ato que a gente fez lá na Paulista, com mais ou menos 1.500 pessoas, contra a independência do Banco Central, que a gente fez lá na frente do Banco Central. Então, mas ao mesmo tempo, hoje se fala muito em taxa e tarifaço, no início da gestão da Dilma, a gente atingiu a menor taxa de juros da história do Brasil, e infelizmente os companheiros do setor da esquerda não vieram nos ajudar no enfrentamento quando veio, pela grande mídia, a pauta da direita da superinflação, do tomate, né? Mas depois, quando a gente recua porque a gente perde a disputa para a hegemonia, aponta o dedo na nossa cara. A gente gostaria de passar por um período diferente, em que, nas lutas contra a hegemonia, por exemplo, quando a Dilma fez a taxação dos bancos, quando ela diminuiu a taxa de juros, a gente pudesse, no mínimo, ter convergência em relação a isso. Então, enfim, poderia falar mais em questões, mas vou concluir que ela já está com o papelzinho levantado há muito tempo. Obrigado.